Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de banco de dados para o EAD Vídeos. Eu sou o professor William Rodrigues e hoje, na aula de banco de dados, serão discutidos aí os exercícios da semana 6. Então vamos à questão 1. A questão 1 diz: qual é a estrutura para análise de dados que geralmente é composta por banco de dados relacional, ferramentas de ETL, recursos de análise e mineração de dados e recursos de visualização de dados? Alternativa A, Data Lake. B, Views. C, Big Data. D, Data Mart. E, Data Warehouse. Então aqui, pessoal, vamos comentar caso a caso. O Data Lake, ele é como um grande depósito de dados, certo? E é onde as informações são armazenadas sem ser organizadas previamente. Então, essa é a definição que a gente pode dar aí para Data Lake. Então, Data Lake não cabe na definição que ele deu dos casos aí do banco de dados relacional, ferramenta de ETL, recursos de análise, mineração de dados e recursos de visualização de dados. Não cabe. O Views. O Views, pessoal, são formas de visualizar os dados de maneira mais acessível e compreensível. Também não é a alternativa correta. O Big Data refere-se a grandes volumes de dados que não podem ser processados facilmente em sistemas tradicionais. Também não cabe. E o Data Mart, pessoal, é uma parte menor e mais específica de um Data Warehouse, contendo dados focados em uma área particular. Então só sobra Data Warehouse. Alternativa E. Certo, pessoal? Então vamos lá. Próxima questão, questão 2. Qual das cláusulas join realiza o cruzamento entre os dados das tabelas, de forma que o resultado apresente apenas os registros que têm coincidências de valores definidos na cláusula ON? A, inner join. B, cross join. C, full outer join. D, left join. E, right join. Então aqui a gente pode avaliar cada alternativa. Vamos avaliar então o cross join. O que o cross join faz? Ele realiza um produto cartesiano entre as tabelas e combina todos os registros de cada tabela, pessoal. Então é isso que o cross join faz. E quanto ao full outer join, ele já realiza um cruzamento entre as tabelas, onde esse cruzamento ele seleciona os registros que têm coincidência de acordo com a cláusula ON. Mas também apresenta todos os registros em que as chaves estabelecidas na cláusula ON das tabelas combinadas estejam nulas. Então, esse aí é o full outer join. O left join, ele já faz um cruzamento entre as tabelas, onde ele seleciona os registros que têm coincidência de acordo com a cláusula ON. Mas todos os registros da tabela do lado esquerdo do join serão apresentados, mesmo sem encontrar coincidência na tabela do lado direito do join. Certo, pessoal? E o right join, ele realiza um cruzamento entre as tabelas e seleciona os registros que têm coincidência de acordo com a cláusula ON. Mas todos os registros da tabela do lado direito, agora do lado direito do join, serão apresentados, mesmo sem encontrar coincidência na tabela do lado esquerdo do join. Certo? Então aqui só restou para nós o inner join, que é a alternativa A, inner join. Então vamos lá à questão 3. Características como uso de dados brutos, grandes volumes de dados usados por analistas que procuram por novas informações e reconhecido por sua velocidade na acumulação de dados, são encontradas em A, Data Warehouse. B, bancos de dados relacionais. C, Data Mart.
D, Data Lake, E, SAD, Sistema de Apoio à Decisão? Então aqui, pessoal, ó, lembra na questão 1, que a nossa alternativa foi Data Warehouse? Ali ele falava que o Data Warehouse ele é composto por banco de dados relacionais, né? Ferramentas de ETL, recursos e análise e mineração de dados e recursos de visualização de dados, né? Então, aqui a gente pode falar o que do Data Warehouse, dado que ele deu essa definição. Um Data Warehouse, pessoal, é um sistema de armazenamento de dados que permite analisar as informações históricas de várias fontes para tomar decisão. Então, aquela alternativa que da questão A estava correta porque nós tínhamos vários históricos ali para tomar a decisão, que era o banco de dados relacional, ferramenta de ETL, recurso de análise de mineração de dados, recurso de visualização de dados. Estava correto. Então veja que se eu tenho como um sistema de armazenamento de dados que permite analisar informações históricas de várias fontes para tomar as decisões, isso é Data Warehouse, certo? E agora, e quanto ao banco de dados relacionais? Eles são sistemas, pessoal, que organizam dados em tabelas relacionais, permitindo consultas complexas e relações entre os dados ali que a gente encontra. Isso a gente pode dizer que é um banco de dados relacional. E o Data Mart é uma parte específica de um Data Warehouse, pessoal. Ele é focado em um conjunto particular de dados para atender às necessidades de um departamento ou área específica da empresa. E quanto ao Data Lake? O Data Lake ele é um repositório que armazena todos os tipos de dados, estruturados e não estruturados. E sem a necessidade de pré-processamento, oferecendo flexibilidade e escalabilidade. E quanto aos Data Lakes, eles se destacam por acumular dados rapidamente, que a questão traz aí, ele se refere à velocidade, quando ele diz aqui, uso de dados brutos, grandes volumes de dados usados por analistas que procuram por novas informações e reconhecido por sua velocidade na acumulação de dados. Então veja o que eu falei. Eu disse que os Data Lakes se destacam por acumular dados rapidamente, ou seja, está se tratando da velocidade, e por aceitar dados brutos. É o que ele fala também. Característica como o uso de dados brutos. Então, ele acumula dados rapidamente, que é a velocidade, e aceita dados brutos, que são as características únicas, pessoal, com comparação com as outras opções mencionadas. Então, a gente pode dizer já que é Data Lake que ele está se referindo. E o SAD, o Sistema de Apoio à Decisão, eles são um sistema que auxiliam na tomada de decisão, fornecendo informações relevantes e análise para apoiar o processo decisório nas organizações. Então, a gente pode descartar também o SAD. Então, aqui na questão 3, ficamos com a alternativa D de dado, Data Lake. Vamos à questão 4. Assinale com V verdadeiro ou F falso as afirmações a seguir sobre as views. Na primeira, ele diz: uma view pode ser considerada uma única tabela que deriva de outras tabelas. Depois, ele fala: assim como as tabelas básicas, as views sempre existem de forma física no banco de dados. Depois, a próxima. Create view é o comando utilizado para criar uma view. A outra. Quando a tabela básica a que uma view faz referência é atualizada, automaticamente a view é também atualizada.
E na última, quando uma view é baseada em uma única tabela, se for executado um comando de atualização de dados na view, essa atualização será realizada também na tabela básica. Então, a questão pede: a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é... Aí ele pede para você preencher entre verdadeiros e falsos em cada alternativa e dá uma sequência aí, pede para você analisar qual é a correta. Então aqui, pessoal, a gente pode falar essa primeira afirmação. A primeira afirmação, uma view, pode ser considerada uma única tabela que deriva de outras tabelas? É isso mesmo. Agora aqui, assim como todas as tabelas básicas, as views sempre existem de forma física no banco de dados? Falso. Vamos falar por quê. Pessoal, uma view, ela é uma estrutura de visualização de dados que não necessariamente existe em uma forma física, tá? Então é por isso que ela é falsa. E ela é considerada uma tabela virtual, pessoal, o que significa que ela não é armazenada no banco de dados como uma tabela convencional, mas sim como uma consulta pré-definida que pode ser executada para obter dados. E essa consulta, gente, pode ser baseada em várias tabelas e realizar operações de agregação, filtragem ou transformação dos dados. Daí, uma view é uma maneira de criar uma tabela virtual que pode ser usada como se fosse uma tabela real, mas sem a necessidade de armazenar os dados fisicamente no banco de dados. Então, por isso que essa segunda afirmação aqui, assim como as tabelas básicas, as views sempre existem de forma física no banco de dados, ela é falsa. E o create view é um comando utilizado para criar uma view? Correto. Quando a tabela básica, aqui é uma view, faz referência atualizada, automaticamente a view também é atualizada? Correto. Quando uma view é baseada em uma única tabela, se for executado um comando de atualização de dados na view, essa atualização será realizada também na tabela básica. É o que nós comentamos, né? Quando nós temos aí uma tabela que nós atualizamos na tabela básica, numa view, faz referência e aí é atualizada automaticamente a view também quando a tabela, deixa eu melhorar aqui a colocação. Quando a tabela básica, aqui é uma view, faz referência atualizada, quando essa tabela a gente atualiza, automaticamente a view é atualizada. Ou seja, se eu tenho uma tabela aqui que a view está fazendo referência e eu atualizo, essa view também vai ser atualizada. Certo, pessoal? Ficou claro? Então vamos lá. Agora nós temos aí a alternativa A. Verdadeiro, falso, que é a segunda afirmação que é falsa, e as outras três últimas verdadeiras. Então, alternativa A. Questão 5 agora, pessoal. Observe as tabelas produto e categoria, respectivamente, a seguir. Aí ele dá uma tabela produto, onde nós temos a coluna ID produto, nome, unidade, valor, quantidade de estoque, fornecedor, categoria e última compra. Depois, a tabela categoria, que tem ID categoria e descrição. E agora, observe o seguinte comando. Ele dá um select from produto. Esse produto vem como P. Pede uma cláusula join. Categoria como C. On. P.categoria, que ele pede para trazer o P da tabela produto a categoria, que é igual categoria, ID, categoria. Dado o comando SQL, ele pede para você assinalar em verdadeiro ou falso as afirmações abaixo, baseado na substituição do termo cláusula join, no comando apresentado acima por cada uma das opções abaixo.
A primeira afirmação ele fala, caso cláusula join seja inner join, teremos 8 registros como resultado. Ou caso a cláusula join seja left join, teremos 8 registros como resultado. Caso seja a cláusula join seja cross join, teremos também 8 registros como resultado. E por último, se for right join, teremos 8 registros como resultado. Aí ele pede para você avaliar a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo e avaliar quais são as verdadeiras e falsas. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, analisando aqui, vejam o comando. Ele dá um select from produto. Se for inner join, pessoal, o inner join, ele simplesmente vai trazer aqui, mostrar a tabela, os 8 produtos, os 8 registros, desculpe. Ele haverá os 8 registros. Por quê? Porque o inner join, ele tem correspondência na tabela produtos. E se for o left join? O left join também tem correspondência na tabela produtos. Vejam aqui no comando SQL, se for o left join, da tabela P, categoria, da tabela produto, categoria, igual a categoria, ID, categoria. Vejam que left join tem correspondência na tabela produtos, que está tratando da tabela à esquerda. O cross join também tem correspondência na tabela produtos, então haverá 8 registros também. Então está correto. Agora já o right join, ele garante que no resultado haverá um registro com a categoria que não tem correspondência na tabela produto, o que resulta em 9 registros no total, pessoal. Então aqui, se vocês analisarem, o right join vai considerar a correspondência que não tem correspondência na tabela produto. E aí ele vai resultar em 9 registros ao total. Então aqui nós temos apenas a última sendo falsa. Com isso, nós temos aqui alternativa E, as 3 primeiras verdadeiras e a última falsa. Certo, pessoal? Então vamos lá. Questão 6. A questão 6 fala: assinale com verdadeiro ou falso, V ou F, para as afirmações abaixo sobre Data Warehouse e Data Lake. A primeira afirmação ele diz: dados limpos e bem estruturados são uma das características de um Data Warehouse. Data Warehouse geralmente é mais barato de implementar do que Data Lake. Data Lake é para grandes volumes de dados, ao contrário de Data Warehouse, que geralmente era para pequenos volumes de dados. Data Lakes são conhecidos por armazenar dados em uma estrutura e granularidade original. E a pergunta é: a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é? Aí da alternativa A até a E, ele pede para você verificar a sequência de verdadeiros e falsos. Então vamos lá, pessoal, analisando agora aqui as afirmações. A afirmação dados limpos e bem estruturados são uma das características de um Data Warehouse. Ela pode ser justificada considerando a natureza e os objetivos específicos de um Data Warehouse. Então vamos explorar alguns pontos para fundamentar essa afirmação que ele faz aí. Vejam bem, a gente tem aqui unificação de fontes de dados. Num Data Warehouse é projetado para consolidar dados de diversas fontes, como sistemas transacionais e outros repositórios de dados. Para tudo isso, para garantir a eficácia na análise e geração dos relatórios, que é importante que os dados sejam limpos e consistentes.
temos a padronização e a consistência. Ou seja, que os dados limpos, eles implicam em consistência e padronização. Em um ambiente de Data Warehouse, onde informações são extraídas e integradas em diferentes sistemas, garantir que os dados sigam padrões específicos facilita a análise e reduz a probabilidade de erros. Por isso que é importante aí a padronização e a consistência. E temos que ter também, no Data Warehouse, qualidade da informação, porque os dados limpos e bem estruturados contribuem para a qualidade da informação. E nesse contexto de um Data Warehouse, a qualidade dos dados é fundamental para garantir que as decisões baseadas em análise sejam precisas e confiáveis. E temos que ter também desempenho e eficiência. Quanto ao desempenho e eficiência, a estruturação adequada dos dados também está relacionado ao desempenho, e o índice e estrutura otimizadas podem acelerar consultas e relatórios, proporcionando eficiência nas operações analíticas. E temos, para finalizar aqui, a facilidade de acesso e compreensão, porque os dados limpos e bem estruturados, eles facilitam o acesso e compreensão por parte dos usuários. E isso é importante em ambientes de Data Warehouse, onde as diferentes stakeholders, eles precisam interagir com dados de maneira eficiente. Então, são os interessados aí que precisam interagir com dados de maneira eficiente. Em resumo, pessoal, a qualidade dos dados aí desempenha um papel fundamental no sucesso de um Data Warehouse, certo? E dados limpos e bem estruturados não apenas facilitam a integração e análise, mas também garante que as informações resultantes elas sejam confiáveis e valiosas para suportar processos de tomada de decisão. Então, por isso que essa primeira afirmação está correta aí. E quanto à afirmação, pessoal, Data Warehouse geralmente é mais barato de implementar do que Data Lake? Bom, pessoal, o Data Warehouse ele é geralmente mais caro de implementar do que o Data Lake, tanto nos termos de hardware quanto de equipe necessária para processar os dados. E agora, quanto à outra afirmação, Data Lake é para grandes volumes de dados, ao contrário de Data Warehouse, que geralmente é para pequenos volumes de dados. Pessoal, ambos, Data Lake e Data Warehouse, eles são indicados para grandes volumes de dados. Então, por isso que invalida aí essa questão quando ele diz que Data Warehouse é geralmente empregado aí para pequenos volumes de dados. E a última afirmação, Data Lakes são conhecidos por armazenar dados em sua estrutura e granularidade original. Certíssimo, verdadeiro. Então, portanto, a nossa alternativa é a alternativa A, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Vamos para a próxima questão, então? Questão 7. A questão pede: observe as tabelas produto e fornecedor, respectivamente, a seguir. Aí ele dá a tabela produto com ID produto, na primeira coluna, depois vem nome, depois unidade, depois valor, quantidade de estoque, fornecedor, categoria e última compra. Depois na tabela fornecedor tem ID fornecedor e razão social. Dado isso, ele pede para você observar o seguinte comando SQL: select distinct f razão social from produto P inner join fornecedor F on P.fornecedor igual a F.id fornecedor, where valor menor que 10. E aí, dado o comando, ele pergunta quantos registros serão recuperados. Então, pessoal, vamos analisar aqui comigo o comando. O que esse comando está fazendo de fato? Vejamos bem, quando ele dá o select distinct f razão social, esse comando ele está selecionando apenas os valores únicos distintos da coluna razão social, da tabela fornecedor que ele chama de f.
E a palavra-chave distinct aqui, pessoal, ela garante que apenas um registro por valor seja retornado. Então, guardem bem essa informação, porque é importante para analisar depois o resultado que vai dar. Depois do from produto P, o que esse comando está fazendo? Ele especifica a tabela produto P como a fonte de dados para consulta. Então, qual é a fonte de dados dessa consulta? Produto P. E o inner join fornecedor F on P fornecedor igual a F.id fornecedor, ele está realizando um join entre as tabelas produto P, que ele chama de P, e fornecedor F. E está baseado na correspondência entre a coluna fornecedor da tabela produto, que chama de P, e a coluna ID fornecedor da tabela fornecedor F. Então, essa correspondência entre a coluna fornecedor da tabela produto P e a coluna ID fornecedor da tabela fornecedor F. Certo? Então, ele está fazendo essa correspondência. E quanto ao where valor menor que 10? Esse comando, pessoal, ele já está filtrando os resultados da consulta, selecionando apenas os registros da tabela produto P, onde o valor é menor que 10. Então, vamos dar um geral. O comando SQL, ele seleciona, esse comando no caso, ele seleciona os valores únicos da tabela razão social, da coluna razão social da tabela fornecedor F, certo? Então, voltar. Seleciona os valores únicos da coluna razão social da tabela fornecedor que ele chama de F. Realizando, por isso tem um distinct, valores únicos. E ele está realizando também um join com a tabela produto, que ele chama de P, baseado na correspondência entre a coluna fornecedor da tabela produto P e a coluna ID fornecedor da tabela fornecedor F. Isso aí é o join que ele está fazendo. E o where está fazendo o quê? Está filtrando os resultados para apenas os registros da tabela produto P, onde o valor é menor que 10. Dito isso, pessoal, guardado todas essas informações, nós temos que olhar aqui para a tabela produto, onde nós temos o fornecedor de 1 a 4 e o ID fornecedor de 1 a 6. Onde, pessoal, qualquer coisa vocês dão volta aí, volta um pouquinho o vídeo, para vocês entenderem passo a passo do que está fazendo no caso do comando. E nesse comando, fazendo tudo isso, ele vai resultar numa coluna chamada razão social. Lembra que ele deu lá distinct F razão social? Então vai dar uma coluna razão social, onde nós vamos ter os resultados como Horta Alegria, que é esse ID 2, do ID fornecedor 2, Horta Alegria. Nós vamos ter derivado de leite SA, que é o ID 1, derivado de leite SA, ID fornecedor 1. E nós vamos ter o Limp Sorrindo, que é o ID fornecedor 4, Limp Sorrindo. E por último, pessoal, Felicidade em Pacote. Felicidade em Pacote é o ID fornecedor 3, Felicidade em Pacote. Então, serão esses 4 registros que ele vai nos trazer. Então, quantos registros serão recuperados? 4. Alternativa D. Certo, pessoal? Espero ter ajudado aí nessa questão. Vamos à questão 8. Nessa questão 8, ele pede: analisa as afirmações abaixo sobre Data Warehouse e OLAP. A primeira diz: Data Warehouse pode ser caracterizado como uma coleção de dados orientada a assunto. 2.
Os data warehouses são considerados não voláteis? 3. O LAP é um termo que caracteriza a análise de dados complexos do data warehouse? 4. Sistema de apoio à decisão, SAD, também pode ser chamado de Sistema de Informações Executivas, EIX. 5. Processamento de transação online, o LTP, e extração, transformação e carga, ETL, são termos diferentes, mas que executam as mesmas funções em um data warehouse. E de acordo com as afirmações apresentadas, indique qual alternativa é a correta. A. As afirmações 2, 3, 4 e 5 estão corretas? B. As afirmações 1, 2, 3 estão corretas? C. As afirmações 2, 3 e 5 estão corretas? D. As afirmações 1, 2, 3 e 4 estão corretas? E. As afirmações 3, 4 e 5 estão corretas? Então vamos lá. Analisando aqui as afirmações. Neste caso, pessoal, a 1 está correta, está definindo bem. A 2 está correta. A 3 está correta. E a 4 também. Só nos resta a 5. Vamos à justificativa. Pessoal, processamento de transação online, o LTP, ele envolve o controle transacional em bancos de dados relacionais, viu? E lida com as operações do dia a dia, como inserção, atualização e exclusão de dados. E extração, transformação e carga, o ETL, é um processo separado que envolve a extração de dados de várias fontes e sua transformação para atender às necessidades de análise e de carga desses dados em um data warehouse é para facilitar a análise. Certo, pessoal? Então, a justificativa aí, quando ele fala processamento de transação online, o LTP e extração, transformação e carga, o LTL, são termos diferentes. Então, é esse caso aí, viu, pessoal? Ou seja, processamento de transação online envolve o controle de transacional de banco de dados relacionais. Entendeu? Então, é essa confusão aí que teve na hora dele dar a definição. E o ETL? O ETL é um processo separado que envolve extração de dados de várias fontes. Temos que lembrar disso, certo? E quanto ao ETL também, a sua transformação ela serve para atender às necessidades de análise e carga desses dados em um data warehouse para facilitar a análise. Certo, pessoal? Então, essa justificativa aí, portanto, a questão 8, temos a alternativa D. As afirmações 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Questão 9. Observe as tabelas funcionário e departamento, respectivamente, a seguir. Aí, na tabela funcionário, ele dá a ID, identidade, né? Indent, o nome, o sobrenome, o endereço, data de nascimento, salário, sexo, supervisor, identidade e de número. Depois, na tabela departamento, nós temos o número, que ele chamou lá de número, é departamento número. Então, nós temos o número do departamento, o nome, o G, identidade, data de início, certo? Dada essa tabela, ele pede para observar o seguinte comando: select the nome, sum, F, salário, ele pede para somar o salário, como salários, res, salários, from, departamento D. Aí ele chama a tabela de departamento de D. Aí ele faz um left join. Funcionário F, on, D número, igual a F, D número. Aí ele chama o group by através do dnome. Order by 2 desk. Então ele quer um order by descendente. E aí a questão fala: analise as informações abaixo.
Primeiro, há um erro na sintaxe do comando? 2. O resultado apresentará 4 registros? 3. Se ao invés de usar left join fosse utilizado inner join, o resultado apresentaria menos registros? 4. O menor valor válido dos registros no campo salário é 3.100? 5. Todos os departamentos estão listados no resultado? Então, depois disso, a questão pede: de acordo com as afirmações apresentadas, indique qual alternativa é a correta. A. Apenas as afirmações 2, 3 e 5 estão corretas. B. Apenas a afirmação 1 está correta. C. Apenas as afirmações 2, 3 e 4 são corretas. D. Apenas as afirmações 4 e 5 são corretas. E E. Apenas as afirmações 2, 3, 4 e 5 estão corretas. Então vamos lá. Primeiro, nós temos que analisar o comando e saber direito o que ele está fazendo para a gente poder responder. Então vamos aos detalhes. Select the nome, Sun, F salário, Res salário. Quando ele faz isso, ele seleciona a coluna nome da tabela de departamento que ele chama de D. E a soma da coluna salário, da tabela funcionário que ele chama de F, renomeada a soma como salário. Então ele faz essa soma e renomeia essa soma como salário. Certo? E from departamento D, especifica a tabela departamento D como a fonte de dados para consulta. Então a fonte de dados da consulta é para o departamento D. E faz um left join funcionário F on D número igual a F D número. Esse comando ele realiza um join entre as tabelas departamento D e funcionário F, só que baseado na correspondência entre a coluna número da tabela departamento D e a coluna D número da tabela funcionário F, certo? E chama o group by, D nome. Já esse comando ele agrupa os resultados da coluna por nome de departamento. E o order by 2desk ele ordena os resultados da consulta por salários em ordem decrescente. Certo, pessoal? Até aqui? Então, dando um aparato geral do que esse comando está fazendo, ele seleciona o nome do departamento e a soma do salário dos funcionários de cada departamento, realizando um join entre as tabelas departamento D e o funcionário F, baseado na correspondência entre a coluna número da tabela departamento D e a coluna D número da tabela funcionário F. E isso também ele agrupa os resultados por nome de departamento e ordena-os por salário em ordem decrescente. Aparato geral aqui, para entendermos. E também tem um detalhe, pessoal, que a cláusula left join, ela apresenta menos registros que a cláusula inner join, quando há registro na tabela à esquerda, que não possui correspondência na tabela direita, certo? Isso ocorre porque a left join ela vai retornar todos os registros da tabela à esquerda, mesmo que não haja correspondência na tabela direita, preenchendo os campos da tabela direita com valores nulos. Então é isso que ela vai fazer. E quanto ao inner join, ele retorna apenas os registros que possuem correspondência em ambas as tabelas, excluindo os registros sem correspondência. Entenderam, pessoal? Então, por isso que a cláusula left join, ela apresenta menos registros, por conta dessa correspondência. Já entendido isso, vamos analisar as alternativas. Então, há um erro na sintaxe do comando?
Não, está certíssimo. O resultado apresentará 4 registros? É o que nós acabamos de ver. Vamos ver lá. Dos 4 registros que nós temos, peguem, pessoal, ó, analisem o que o comando está fazendo. Se precisar, escrevam aí o passo a passo do que o comando está fazendo e analisem a tabela. Vejam que o left join de número da tabela departamento, nós temos 4. Então, o resultado apresentará 4 registros. Certíssimo. Se ao invés de usar o left join fosse utilizado em linha join, o resultado apresentaria menos registros? Sim, aquilo que nós discutimos. O menor valor válido dos registros no campo salário é 3.100. O menor valor válido não vai ser em ordem decrescente, pessoal? Então, o menor valor válido, o D número vai ser 1. 1.550 mais 1.550 vai dar exatamente o 3.100. Todos os departamentos estão listados no resultado? Todos. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Apenas as afirmações 2, 3, 4 e 5 estão corretas. Ele retirou a 1. Vamos lá então, pessoal. Agora, questão 10. Ele fala, observe a tabela funcionária a seguir. Idente, nome, sobrenome, endereço, data de nascimento, salário, sexo, supervisor e departamento número, né? Aí agora observe o seguinte comando. Select, cnome, count, has quantidade, from, funcionário F, left join, funcionário C, on, F, subindente, igual a C idente. Group by, cnome. Have quantidade maior que 1. Analise as informações abaixo. Primeiro, haverá um registro como resultado? 2. Este comando lista os supervisores com a respectiva quantidade de funcionários que eles supervisionam, desde que tenham mais de um funcionário sob supervisão? 3. Todos os supervisores da empresa estão listados? 4. Se essa parte do comando for retirada, have em quantidade maior que 1, o resultado apresentará 3 registros? Dado isso, de acordo com as informações apresentadas, indique qual alternativa é a correta. A. Apenas as afirmações 1, 2 e 3 estão corretas. B. Apenas as afirmações, a afirmação 3 está correta. C. Apenas as afirmações 2 e 4 estão corretas. D. Apenas a afirmação 4 está correta. E E. Apenas as afirmações 1 e 2 estão corretas. Vamos lá, novamente, pessoal, nós temos que analisar aqui o que o comando está fazendo de fato. Então, vamos decompor esse comando. Select cnome, count, asterisco, has quantidade. Aqui, pessoal, ele seleciona o nome da tabela funcionário, que aí ele chama de C, e conta o número de ocorrências através do count como quantidade. É o que ele está fazendo. Então, pessoal, anotem bem o que cada parte está fazendo para a gente entender ali, depois, as afirmações e fazer sentido. From funcionário F. Aqui ele já especifica a tabela funcionário, e que chama de F, como a fonte de dados principal para a consulta. Left join funcionário C, on F, superintendente, igual a C.ident. Aqui ele realiza um left join entre a tabela funcionário, que chama de F, e ela mesma renomeada como C, baseado na correspondência entre a coluna superidente da tabela funcionário F e a coluna idente da tabela funcionário C. Certo?
para nós não fazermos confusão aqui. E o group by sem nome? Já o group by sem nome, ele está agrupando os resultados da consulta pelo nome do funcionário. Quanto ao having, quantidade maior que 1, ele vai filtrar os resultados agrupados, exibindo apenas aqueles em que a contagem de ocorrências é maior que 1. Agora, dando geral do que o comando está fazendo, ele está selecionando o nome do funcionário e conta quantas vezes cada funcionário é supervisor de outros funcionários, realizando um left join na mesma tabela funcionário, agrupando os resultados pelo nome do supervisor e exibindo apenas aqueles que possuem mais de um subordinado. Tranquilo? E aí, pessoal, vamos lá agora nas alternativas. Haverá um registro como resultado? Pessoal, vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar. A cláusula having, ela é usada para filtrar os resultados agrupados, exibindo apenas aqueles que atendem a uma condição específica, certo? E neste caso, a cláusula having, ela está limitando os resultados para que apenas o nome Cláudia apareça na lista. Se vocês analisarem, voltem aí e vejam passo a passo que está fazendo, que vocês vão ver que apenas o nome Cláudia apareça na lista. É o que ele está pedindo. E quanto a... Então aqui haverá um registro como resultado? Isso está certo. Este comando lista os supervisores como a respectiva quantidade de funcionários que eles supervisionam, desde que tenham mais de um funcionário sob supervisão. Novamente, voltem aí, analisem o passo a passo que ele está fazendo, que eu dei aqui para vocês o passo a passo. Vejam, está correto. Ele está de fato listando os supervisores com a respectiva quantidade de funcionários que eles supervisionam. Certo, pessoal? Então, é isso aí que ele está fazendo. Quanto ao having, pessoal, removendo a cláusula having, o resultado passa a ter 4 registros, pessoal, porque há apenas 3 supervisores e um dos funcionários não tem supervisor. Então, esse registro será listado porque o join foi construído com a cláusula left, certo? Portanto, a cláusula have é usada para filtrar os resultados agrupados e a cláusula left join, ela vai permitir que os registros sem correspondência na tabela à direita sejam incluídos no resultado. Então, aqui, com essas definições, todos os supervisores da empresa estão listados? Não. 4. Se essa parte do comando for retirada, a cláusula have em quantidade maior que 1, o resultado apresentará 3 registros? Lembra que eu falei? Se for removida a cláusula have, o resultado passa a ter 4 registros. Então, pessoal, dado essa informação, como eu falei, eu explico o passo a passo ali do comando para poder nós analisarmos aqui as afirmações e a informação que ele nos dá. E aí, para vocês anotem aí o que faz o comando, para vocês acompanharem o raciocínio aqui, tá? Então, visto que haverá um registro como resultado e que este comando lista os supervisores com a respectiva quantidade de funcionários que eles supervisionam, então a alternativa correta é a E. Apenas as afirmações 1 e 2 estão corretas. Certíssimo? Então vamos lá à questão 11. No contexto da Structure Query Language, SQL, há comandos, cláusulas e funções que, quando combinados, entregam registros concisos por meio de uma lógica de busca assertiva. Dessa maneira, ao usar o comando select, que visa estabelecer uma estratégia de busca para recuperar certos registros,
é importante combiná-lo com cláusulas e com funções. E a questão pede: assinale a alternativa que corresponde à cláusula que permite combinar duas ou mais tabelas por meio de um comando select. Então aqui, pessoal, ó, a cláusula correta para combinar duas ou mais tabelas em um banco de dados é o join. Ela, pessoal, permite retornar dados de várias tabelas em uma única consulta select. É o que o problema aí pede. Aí você pode falar, mas a concat é válida. Sim, mas a sua função, no caso aí da concat, é a concatenação de dados, não a combinação de tabelas, pessoal. Não vão confundir isso. A concat faz a concatenação de dados e não a combinação de tabelas, que é o que o problema está pedindo, combinação de tabelas. E como ela não faz a combinação de tabelas, isso torna inadequado como resposta correta nesse contexto. Portanto, entre as opções que nós temos aí, join é a alternativa correta para unidades de diferentes tabelas em um banco de dados. Certo? Então tá tranquilo essa aqui. Portanto, a alternativa A, join. Vamos à questão 12 agora. Sabe-se que a Structured Query Language, SQL, é a principal linguagem usada em um banco de dados e ela apresenta uma sintaxe específica que permite manipular esses dados de maneira assertiva, seja na estruturação, na manutenção ou na exclusão dos registros. Assim, é necessário combinar comandos, cláusulas e funções, por exemplo, para que seja possível retornar resultados específicos em uma estratégia de busca usando o comando select. Nesse contexto, analise a alternativa que corresponde à cláusula que pode combinar tabelas por intermédio da coincidência de valores a partir do relacionamento entre chaves. A. In join. B. Junction. C. Concat. D. Union. E. Create. Então, pessoal, a cláusula correta aqui para combinar as tabelas com base na relação entre chaves é o in join. Ela une as tabelas onde os valores se correspondem, tá? E a opção junction é incorreta porque é uma terminologia que não é utilizada em banco de dados. Então, podemos eliminar a B. Concat está incorreta por quê? Simplesmente porque ela se refere à concatenação de dados e não à combinação de tabelas. Certo? Aquela alternativa anterior que nós vimos também tinha essa questão aí do concat que você poderia se confundir. E quanto à union, ela está incorreta porque é um operador que combina resultados de duas consultas. E o create, tranquilo, né? É um comando que cria objetos no banco de dados. Então, aqui para nós, na questão 12, vai ser a alternativa A, in join. Vamos lá à questão 13 agora. Ao realizar consultas Structured Query Language em banco de dados, aplicam-se diferentes tipos de recursos, tais como comandos, cláusulas, funções, operadores, dentre outros elementos que permitem manipular esses dados de maneira segura e assertiva. Assinale a alternativa que corresponde às cláusulas que permitem associações de tabelas. A. Join, inner join, left join, right join. B. Join, inner join, center join, up join. C. Join, inner join, create join, down join. D. Join, inner join, update join, left join. E. Join, inner join, left join, center join. Vamos lá então. Pessoal, as cláusulas corretas para combinar os dados de diferentes tabelas em um único select, no caso aqui das alternativas que ele deu, vai ser essa alternativa que tem join, inner join, left join e right join. Vamos ver as outras alternativas. Que tem, por exemplo, a opção aí que inclui center join e up join. Por que estão incorretas? Essas cláusulas não existem, simples assim. Então não estão corretas por conta disso.
A opção Create Join e Down Join também está incorreta, porque são comandos inexistentes também. Update Join não é uma cláusula válida também, o que torna a opção com essa combinação incorreta. Center Join também não é uma cláusula válida, também torna a opção incorreta. Então, só resta aí para nós a alternativa A, Join, Net Join, Left Join e Right Join. Vamos lá então à questão 14. Quando se fala do uso de Structured Query Language, SQL, fala-se de uma sintaxe específica para manipulação de registros dentro do contexto de banco de dados. Desse modo, diferentes comandos, cláusulas, funções e operadores são usados para deixar essa atividade cada vez mais assertiva. E ele fala, considerando o contexto dado, avalie as seções a seguir e a relação proposta entre elas. Primeiro, as cláusulas left e inner, também conhecidas como outer, externo, têm como finalidade permitir que registros que tenham valores nulos nas chaves estrangeiras possam ser vistos, porque, na segunda, os bancos de dados relacionais criam ligações que encadeiam tabelas seguidamente. Em várias situações, em conjunto de dados tem origem em mais de uma ou duas tabelas. Analisando as seções anteriores, conclui-se que as acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa da primeira. As acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é a justificativa da primeira. C. A acessão 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. D. A acessão 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira, e aí as acessões 1 e 2 são proposições falsas. Então vamos lá. Analisando agora as acessões, o que a gente pode dizer aqui, pessoal? A alternativa correta é que a acessão 1 é falsa e a 2 verdadeira. Vamos justificar. A primeira acessão, gente, ela é considerada falsa devido à substituição do elemento right join pelo inner join. Ele faz uma troca aqui, o que torna a questão incorreta. A asserção incorreta. Por outro lado, a segunda acessão é verdadeira porque representa um padrão comum na estruturação de bancos de dados relacionais. Então, devido a esse padrão ser comum ao banco de dados relacionais, ele dá uma definição assertiva. Então, por isso, nós podemos dizer que a nossa alternativa correta é a alternativa D. A acessão 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. Alternativa D na questão 14. Questão 15 agora, vamos lá. Sempre que se fala em banco de dados, torna-se praticamente possível desassociá-lo da Structured Query Language, SQL, pois é a linguagem mais usada para o contexto de banco de dados. Ela é a sintaxe que é capaz de criar, atualizar, consultar e eliminar registros de bancos de dados. Isto é, está na estruturação e na organização de toda essa gama de dados. Dessa maneira, analise o seguinte código. Select nome, unidade, valor, quantidade, estoque, fornecedor, from produto, where, fornecedor igual a 4, or fornecedor igual a 3, order by, name. E aí com isso, ela pede, com base no código supracitado, assinale a alternativa que apresenta corretamente a lógica de resultado esperado a partir da execução do comando acima. Aí o comando acima diz, liste nome, unidade, valor e estoque de todos os produtos que sejam dos fornecedores de ID 4 ou ID 3 e os ordene em ordem alfabética. B. Liste nome, unidade, valor e estoque de todos os produtos que sejam dos fornecedores de ID 3 ou ID 4 e os ordene em ordem decrescente.
C. Liste nome, unidade e estoque de todos os produtos que sejam dos fornecedores de ID 4 ou ID 3 e os ordene em ordem alfabética. Liste unidade, valor e estoque de todos os produtos que sejam dos fornecedores de ID 4 ou ID 3 e os ordene em ordem alfabética. E. Liste nome, unidade, valor e estoque de alguns produtos que sejam dos fornecedores de ID 4 ou ID 3 e os ordene em ordem alfabética. Então aqui, pessoal, ó, como ele pede, vamos voltar lá, um order by name, então vai ser por ordem alfabética. Já eliminamos aqui a alternativa B. E também ele vai trocar aqui o ID, tá? Da ordem que está aqui, ó. ID 4 e ID 3. Então, ele trocou a alternativa B. Na alternativa C, liste nome, unidade e estoque. Ele omite valor. Não tem valor. Na D, liste unidade. Ele tira o nome. Porque nós temos aqui, ó, no select nome, unidade e valor. Na alternativa E, liste nome, unidade, valor e estoque de alguns. No caso aqui, pessoal, ó, quantidade estoque from where, onde, from produto. Então aqui, nesse comando, ele está pedindo de todos e não de alguns. Estoque de alguns, não, de todos os produtos, certo? Valor e estoque de todos os produtos que sejam dos fornecedores. Vejamos aqui, ó, select nome, unidade, valor, quantidade, estoque e fornecedor from produto, certo, pessoal? Então, estoque de todos os produtos que sejam dos fornecedores de ID 4 ou 3. Então, só nos resta a alternativa A. Liste nome, unidade, valor e estoque de todos os produtos que sejam dos fornecedores de ID 4 ou ID 3 e os ordene em ordem alfabética. Questão 16 agora. As views são recursos úteis para facilitar o trabalho com banco de dados, mas devem ser usadas com cuidado e planejamento, pois podem afetar a integridade e segurança dos dados originais. Eles são muito úteis quando se trabalha com um grande número de tabelas ou quando se deseja ocultar algumas informações sensíveis para usuários comuns. As views são criadas a partir de consultas SQL, que selecionam os dados relevantes e os organizam de acordo com as necessidades do usuário. Com base nesses aspectos, assinale a alternativa que melhor descreve o objetivo de views em banco de dados. A. As views em banco de dados são uma tabela que armazena informações sensíveis de usuários privilegiados com permissão a consultas. B. As views em banco de dados são uma representação gráfica dos dados em um banco de dados com gráficos e índices informativos. C. As views em banco de dados são um objeto virtual que permite que os usuários vejam as informações de uma ou mais tabelas de uma maneira mais simples e intuitiva. D. As views em banco de dados são um processo que permite que os usuários atualizem os dados em um banco de dados. E. As views em banco de dados são um método de backup automático dos dados em um banco de dados e em um sistema operacional. Então aqui, pessoal, as views são criadas a partir de consultas SQL que selecionam e organizam os dados de acordo com as necessidades do usuário. E elas são úteis para trabalhar com um grande número de tabelas e ocultar informações sensíveis para usuários comuns. Elas também não são uma tabela específica que armazena informações sensíveis de usuários privilegiados. E embora as views possam fornecer uma representação gráfica dos dados, essa não é uma função principal. Então podemos descartar essa alternativa também. E as views,
elas não permitem que os usuários atualizem os dados em um banco de dados, já que elas são apenas uma forma de visualizar os dados existentes. E as views, pessoal, não são um método de backup automático dos bancos de dados, pois elas são apenas uma maneira de visualizar os dados existentes. Então, para automatizar o backup, fazer método de backup automático dos dados em um banco de dados, não podemos considerar, tá? Que não é o que as views faz, não é esse método. Certo, pessoal? Então aqui só nos resta a alternativa C. As views em banco de dados são um objeto virtual que permite que os usuários vejam as informações de uma ou mais tabelas de uma maneira mais simples e intuitiva. Certo? Então vamos lá agora, questão 17. A Structured Query Language SQL tem bastantes comandos, funções, cláusulas, operadores, entre outros elementos que podem compor sua sintaxe, que é amplamente utilizada para a manipulação de registros em banco de dados. Dessa maneira, considere o código abaixo. E ele dá esse código SQL. Select F, razão social, has fornecedor, sum, P, quantidade de estoque, from, produto, P, left, join, fornecedor, F, on, P, fornecedor, igual, F, ID, fornecedor, group by, F, razão social, order by 1. Certo. Dado o código, ele pede assinale a alternativa que corresponde ao resultado esperado a partir da requisição supracitada. A. Liste a quantidade total de unidades de estoque por fornecedor. Apresente o nome do fornecedor e a lista operada pelo nome do fornecedor. B. Liste a quantidade total de unidades de estoque por cliente. Apresente o nome do fornecedor e a lista ordenada pelo nome do fornecedor. C. Liste a quantidade total de unidades de estoque por fornecedor. Apresente o nome do cliente e a lista ordenada pelo nome do fornecedor. D. Liste a quantidade parcial de unidades de estoque por fornecedor. Apresente o nome do fornecedor e a lista ordenada pelo nome do fornecedor. E. Liste a quantidade parcial de unidades de estoque por cliente. Apresente o nome do fornecedor e a lista ordenada pelo nome do fornecedor. Então, pessoal, eu vou voltar aqui no comando. Vamos analisar o que esse comando está fazendo. Select F, razão social, has, fornecedor, sum, quantidade de estoque. P, ponto, quantidade de estoque. Nesta parte, gente, da consulta, ele seleciona a coluna razão social da tabela fornecedor e renomeia como fornecedor. E calcula a soma da coluna quantidade de estoque da tabela produto. Já na parte from, produto P, left, join, fornecedor, F, on, P, ponto, fornecedor igual a F, ponto, ID, fornecedor, aqui é especificado que os dados vêm da tabela produto, quando ele fala from, produto P, que essa tabela produto ele chama de P, e é realizado um left join com a tabela fornecedor, que ele chama de F, baseado na correspondência entre a coluna fornecedor da tabela produto e a coluna ID fornecedor da tabela fornecedor. Já quando ele fala group by F razão social, ele pede para agrupar os resultados pela coluna razão social da tabela fornecedor. E o order by 1 ordena os resultados com base na primeira coluna selecionada, que é neste caso o fornecedor. Então, dando um geralzão, ele seleciona, o comando seleciona o nome do fornecedor, que é razão social, e a soma da quantidade em estoque dos produtos de cada fornecedor. Ele realiza, então, um left join entre as tabelas produto e fornecedor, agrupando os resultados pelo nome fornecedor e ordenando-os alfabeticamente pelo nome do fornecedor. Certo, pessoal? Então, a alternativa correta é que ele fala listar a quantidade total de unidades de estoque por fornecedor
e apresentar o nome do fornecedor, ordenando a lista pelo nome do fornecedor, conforme especificado na lógica do select. Certo, pessoal? Vamos ver lá? Aqui, ó, liste a quantidade total de unidades de estoque por fornecedor. Apresente o nome do fornecedor e a lista ordenada pelo nome do fornecedor. Certo, pessoal? Então, a opção que pede para ordenar por cliente está incorreta, tá? Porque ela deveria ser por fornecedor. E a alternativa que solicita o nome do cliente, ao invés do fornecedor, também é incorreta, porque deveria ser o nome do fornecedor. E a opção que menciona a quantidade parcial também vai estar incorreta, porque deveria ser quantidade total. E a alternativa que trata da quantidade parcial também é incorreta, a última aí, que é a alternativa, são as alternativas D e E, né? Que tratam da quantidade parcial. Certo, pessoal? Também estão incorretas porque a quantidade é total, não parcial. Então vamos lá, questão 18 agora. Ao utilizar Structured Query Language, SQL, em banco de dados, pode-se realizar uma série de procedimentos de inserção, atualização e remoção de registros das tabelas existentes. Contudo, é necessário realizar a combinação de elementos, como comandos, cláusulas, funções, operadores, dentre outros atributos, que permitam uma manipulação assertiva desses registros. Considerando o contexto dado, avalie as ações a seguir e a relação proposta entre elas. Primeiro, fios são muito utilizados para informações calculadas ou derivadas, como idade e preço total, então, para evitar a exposição de dados restritos, como salário, dados de auditoria, dentre outros. Porque, segundo, também são chamadas de tabelas virtuais por serem, de uma maneira simplista, um agrupamento de vários selects. E aí, a respeito dessas acessões, ele pede para assinalar a alternativa correta. Então, ele pede para verificar se as duas acessões são proposições verdadeiras e se entre A e AB, respectivamente, se a 2 é justificativa da primeira ou se a 2 não é uma justificativa da primeira. Na C, ele pede para avaliar se a acessão é uma proposição verdadeira e a 2 uma proposição falsa. Na D, se a acessão é falsa e a 2 é verdadeira, e na E, se as duas são proposições falsas. Então vamos lá. Pessoal, a proposição 1 vai ser verdadeira porque ela aborda o uso apropriado de views no contexto de SQL. Então, é indiscutível aqui essa questão, ela está apropriada nesse contexto de SQL aí, do que se refere a view. A seção 2, embora ela também seja verdadeira, ela não vai justificar a primeira, porque ela se refere a uma nomenclatura alternativa para views, que são as tabelas virtuais que combinam diferentes selects em uma única consulta. Só por isso, certo? Mas ela está correta, mas não está justificando a primeira, porque ela dá essa definição aí do que são tabelas virtuais que combinam diferentes selects em uma única consulta. É uma nomenclatura alternativa que ele está dando aí. Certo, pessoal? Só por conta disso que não vai justificar. Mas está certíssimo a afirmação. Portanto, a alternativa correta, alternativa B, as acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é justificativa da primeira. Para fechar agora, vamos à questão 19. No contexto de Structured Query Language, diferentes comandos, cláusulas, funções e operadores integram inúmeras ações que podem ser realizadas dentro de um banco de dados. Assim, é possível inserir novos registros nas tabelas existentes, atualizá-las e remover esses dados. Algumas funcionalidades, no entanto, tendem a otimizar algumas situações cotidianas,
tal como o uso de view para soluções que envolvem Big Data e análise de dados, por agilizar esses processos. Considerando o contexto dado, avalie as seções a seguir e a relação proposta entre elas. Primeiro, geralmente, views criados a partir de tabelas únicas recebem operações e já as replicam para as tabelas originais. Produtos de bancos de dados distintos podem executar de forma diferente essas operações, porque, na 2, é possível operar comandos de definição de dados, como insert, delete e update nas views, e essas operações podem ser replicadas para as tabelas originais. E a respeito dessas acessões, assinale a alternativa correta. Na A, ele pede para avaliar se as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Na B, se as duas são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. Na C, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Na D, se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. E na E, se as duas são falsas. Vamos lá então. Pessoal, aqui a asserção 1 ela é correta porque ela descreve adequadamente o uso habitual de views em rotinas de bancos de dados. Então, essa descrição está correta. E a seção 2, embora ela esteja correta, ela não vai justificar a primeira, porque apresenta a possibilidade de utilizar comandos dentro de uma view, como insert, delete, update, que possuem capacidade de modificar os comandos. Os comandos não, de modificar os dados, né? De modificar os dados de uma tabela através da views. Então, repetindo, não vai justificar diretamente a primeira, porque apresenta a possibilidade de utilizar comandos dentro de uma view, como insert, delete, update, que possui capacidade de modificar os dados de uma tabela através da view. Simplesmente por isso. Certo, pessoal? Então, já que nós temos que a primeira e a segunda são proposições verdadeiras, mas a 2 não é justificativa da primeira, é a alternativa B, para fechar aí a questão 19. Então, pessoal, por hoje é só. Agradecemos aí a atenção de todos e até mais. Espero ter ajudado. Abraço.